Aqui da entrada da Sala Paulo Censo, nós temos a Sala Sinodal, para voltar a conversar um pouquinho sobre o sínodo, a realidade que nesses dias os padres sinodais, são cerca de 185, mais depois os auditores, os convidados especiais, enfim, que refletem sobre a Amazônia, a região panamazônica. Conosco hoje o Padre Zenildo, que alegria tê-lo conosco, Padre Zenildo. O senhor é reitor de um seminário em Manaus, perfeito? Exatamente, estou reitor de seminário, um seminário praticamente interregional, onde estão mais de 50 seminaristas de 9 circunscrições eclesiais diferentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre as vocações hoje. Nós estamos nos ciclos menores, hoje, também amanhã. O que se respira nesse momento em que os senhores agora se debruçam realmente sobre os temas a serem apresentados nas suas propostas? Os ciclos menores têm apresentado uma dinâmica muito interessante. Estão fazendo ecoar as intervenções que já foram apresentadas na sala sinodal, que por sua vez são um eco do processo de escuta. O caminho agora é afunilar as reflexões e apresentar proposições mais concretas em vista da construção de um documento final acerca desses grandes temas, não é, dentre os quais a formação presbiteral, a questão das vocações e do ministério ordenado também. Se respira um bom ar? Sim, certamente, não é? O processo sinodal é sempre um processo favorável para a vida da igreja, não é? É sempre um processo de busca de caminhos, de consensos, não é? Os grupos não estão aí para simplesmente apresentarem soluções prontas, mas para trazer indicações de caminhos que podem ajudar a evangelização e a defesa da vida na igreja que está na Amazônia. O senhor reitor de um seminário, o que significa sendo um reitor de um seminário na Amazônia, em Manaus? E de onde vem as vocações que hoje o senhor está lá cuidando com tanto carinho? O nosso seminário, eu diria, é sui generis, não é? Eu sou reitor de um seminário que pertence à arquidiocese, que está na capital, que é uma grande metrópole, mas que acolhe seminaristas das igrejas locais, da região, do Amazonas e de Roraima, de realidades muito menores, até de realidades rurais e mesmo de realidades indígenas. No seminário de Manaus nós temos um encontro, né, dessas realidades, dessas culturas e dessas perspectivas também. Estar reitor num seminário com esta configuração tem uma exigência muito grande de escuta, de tentativa de síntese e de apresentação de caminhos. Eu diria que o grande desafio para a formação presbiteral hoje na igreja, na Amazônia, é formar presbíteros com essa perspectiva que o sínodo traz para nós, não é? Eu venho refletindo que se trata de um processo que, por sua vez, exige a capacidade de diálogo. O presbítero formado da Amazônia tem que ser capaz dessa realidade, dessa dinâmica de interculturalidade. É um processo que exige sinodalidade. Hoje não se pode pensar que somente os formadores são responsáveis de um processo formativo, mas toda a igreja. A formação, ela é sinodal. E, sobretudo, um processo de enculturação, não é? Os padres formados na Amazônia, costumo dizer, não são padres genéricos, são padres para atuarem no concreto daquela região. Padres com os pés na lama. Padres com os pés na lama, padres com cheiro de ovelha ou daquela fauna que é própria da nossa região mesmo, né? Falamos um pouquinho das vocações. Critica-se muito as críticas que vêm, as polêmicas de que a Amazônia não tem vocações. Parece que a igreja se esqueceu das vocações autóctones, enfim, daquelas que dão origem à vida da própria igreja. Como é que se responde a isso? Eu acho que não se pode fazer uma afirmação que na Amazônia não tem vocações. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer se o modo como o ministério está organizado na Amazônia corresponde à antropologia, corresponde à dinâmica daquela região. Nossas igrejas estão repletas de pessoas que estão disponíveis para o processo evangelizador, que estão disponíveis para a dinâmica missionária. A gente também tem que reconhecer que hoje as vocações para esse modelo de ministério presbiteral são procedentes da realidade dos movimentos eclesiais, são procedentes das realidades das comunidades eclesiais, né? Nós não temos, talvez, o número de vocações ao ministério presbiteral como nós esperamos e como nós temos necessidade, não é? Mas então não se deve questionar somente o trabalho vocacional que vem acontecendo, se deve questionar também se não há outros caminhos além deste modelo presbiteral. As vocações existem. Temos vocações indígenas? Temos vocações indígenas e temos sacerdotes, presbíteros indígenas, não é? Que começam a desenvolver, a exercer o ministério junto das suas próprias comunidades eclesiais. No nosso seminário de Manaus temos indígenas da região do Rio Negro, portanto das etnias Dessana, Wapixana, Tucano, Baré,
E também temos indígenas de Roraima, que são macuxis, não é? E convivemos com essa diversidade cultural, com essa diversidade étnica no nosso seminário. E as vocações em meio a essas comunidades indígenas, elas não são raridade. Elas são próprias, não é, com expressões próprias das suas etnias, não é? E chegar ao ministério nessas etnias também já é uma possibilidade. Agora é claro que falar de uma igreja com rosto amazônico e com rosto indígena ainda é um caminho que temos a percorrer. O número de presbíteros que nós temos, não é, seja no clero diocesano quanto religioso, ainda é pequeno para que a gente possa afirmar uma igreja com um rosto indígena. O senhor tem ideia de quantos sacerdotes indígenas nós temos hoje na Amazônia brasileira? Precisamente na Amazônia brasileira não saberia dizer não, porque já vai além da região do Amazonas e Roraima, mas também tem aí o centro-oeste e a parte mais do nordeste do Brasil que compõe a Amazônia legal, né? Mas já são algumas dezenas, não é? Sobretudo na vida religiosa consagrada também temos presbíteros indígenas. Basta dizer que um dos peritos presentes nesse sínodo é um presbítero de uma etnia indígena, não é? Então, mas é uma quantidade ainda pequena no total de presbíteros que nós temos no Brasil e na região. Mas é um caminho que a gente deve insistir e deve acreditar também. A formação desses sacerdotes ou futuros sacerdotes indígenas, tirando eles vamos colocar, da sua aldeia para vir para a cidade, o encontro com o homem branco, entre aspas, uma nova cultura, uma nova visão de mundo, é também um pouquinho complexo? Eu diria que é um grande desafio, né? Primeiro é bom a gente levar em conta que existem muitos indígenas no mundo urbano. Isso é um dado, isso é uma realidade, né? Assim como também existem muitos processos de urbanização junto das comunidades indígenas. Agora, claro, existe sempre a peculiaridade cultural, étnica também. Nós percebemos que essa é uma lacuna no nosso processo formativo e esse sínodo tem sido um elemento de questionamento, de interpelação também, para que a gente seja capaz de rever os nossos processos formativos e encontrar caminhos para oferecer a formação presbiteral junto da própria realidade, junto das próprias expressões culturais e, sobretudo, também favorecer a reflexão filosófico-teológica também a partir das categorias que esses povos têm presentes no seu universo intelectual e de conhecimento também. Existe esse choque cultural quando se vem ao seminário? Eu acho que a gente usa a expressão choque cultural, né? Existe sempre esse impacto da cultura urbana, do ritmo urbano e do modelo do nosso seminário, que é moldado segundo um ritmo urbano, a partir das categorias, mas não somente dos indígenas, como também dos ribeirinhos que chegam em nosso seminário, né? E vivem ali todo um processo também de urbanização que pode criar alguma dificuldade quando no retorno às suas comunidades de origem. Qual é o maior desafio, então, para um reitor de um seminário dentro da Amazônia? Bom, primeiro que se diz que o desafio primeiro é ser reitor de seminário, já é um desafio em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu acho que mais do que um desafio que seja algo assim que implique em um peso, é uma alegria a gente se encontrar com esta possibilidade, não é, que nos instiga, que nos impulsiona. Ela é desafiadora, mas ela é apaixonante, ela é entusiasmante. O desafio é fazermos parte desse processo da construção de uma igreja com o rosto amazônico. E é um desafio que eu associo muito mais a privilégio do que a um peso. Vimos aqui durante os debates sinodais que se valoriza muito, primeiro, a vocação, mas depois também fomentar que essa vocação se torne uma realidade e que não se perca no meio da estrada. Como é que se faz para, dentro de um seminário, a gente alimentar também esse desejo que tem de um ribeirinho ou de um indígena de seguir os passos de Jesus e se entregar justamente por uma vida que muitas vezes é muito diferente da vida da onde ele nasce? Aqui a gente tem desafios do ponto de vista das concepções, mas também do ponto de vista da estrutura. Primeiro que hoje o processo de formação ele é compreendido como um processo amplo, né? A gente fala da formação inicial e a gente fala da formação permanente. E esse é um processo que deve ser desenvolvido nas igrejas locais. O fato que alguém alcançou a ordenação presbiteral não quer dizer que se completou o seu processo formativo. Então, nas igrejas locais, no próprio exercício do ministério, a gente deve sempre encontrar caminhos em que a dinâmica formativa seja constante na vida do neopresbítero, do neossacerdote, né? Nós temos uma dificuldade, não só em termos de Amazônia, como de Brasil também, a respeito da inserção dos novos padres no processo evangelizador, no processo missionário das igrejas locais. Então, nada mais oportuno do que a própria dinâmica evangelizadora da igreja local como caminho
de formação permanente. Mas temos também dificuldades estruturais, que é o fato dos nossos ribeirinhos, dos nossos indígenas, que vêm de outras realidades acadêmicas, que vêm de outras realidades de concepções conceituais, de outras categorias. Ao entrar em contato com esse nosso mundo e com a rigidez quase excludente, não é? Até mesmo dos nossos processos acadêmicos, o desânimo que eles podem encontrar, não é? A sensação de estarem aquém desse processo formativo. E aí o desafio da casa de formação é perceber essas capacidades, é perceber essa sabedoria, é perceber essa inteligência, é perceber esta racionalidade que estão presentes nessas pessoas e que tem que ser valorizadas ao entrar em contato com o nosso modo de raciocinar, com o nosso modo de impostar o conhecimento e até mesmo com o nosso modo de refletir a fé. Nós estamos preparados a receber tudo isso? Eu acho que este é um caminho que nós estamos construindo, né? Eu espero e acredito que o Sínodo vem dando já essas contribuições desde o processo de escuta, né? O Papa está nos interpelando sempre mais por novos caminhos e acho que esses novos caminhos passam por rever as nossas estruturas, os nossos processos formativos, não é? Uma coisa é clara, não é? O que nós temos hoje como resposta construída na Igreja da Amazônia, seja para o processo missionário evangelizador, seja para o processo da formação presbiteral, tem que se abrir, tem que avançar para que a gente acolha todas essas interpelações que emergem da realidade. O Papa tem um sonho, o sonho de que cada aldeia, que cada etnia tenha o seu sacerdote. É sonho mesmo? Bom, e todo sonho é um convite a se tornar uma realidade, não é? O sonho do Papa é este, o sonho das comunidades ribeirinhas é que cada comunidade também tenha o seu presbítero, tenha o seu ancião, tenha o seu sacerdote. Não de menos uma discussão que emergiu e está emergindo nos encontros das assembleias, não é? Das congregações gerais, é se o modelo de presbítero que nós temos é o único que pode responder aos anseios destas comunidades. Mas eu penso que, mais do que um sonho, isso se coloca para nós como uma tarefa. E quem está envolvido na animação vocacional, quem está envolvido na formação presbiteral, tem a tarefa de tornar ato o que agora a gente fala como sonho. Zenildo, para a gente concluir, a Amazônia produz vocações, existem vocações e nós estamos indo para uma formação cada vez mais enculturada também dos nossos ribeirinhos, dos nossos indígenas, mas também daqueles que estão na cidade. Esse é um caminho irreversível, né? É um caminho irreversível. Eu acho que é muito importante também que este sínodo nos ajude a perceber que a Amazônia não é somente um lugar de carências evangelizadoras, de carências missionárias. A Amazônia também é um lugar de respostas, não é? E quando o Papa nos propôs envolver nesse processo sinodal novos interlocutores, também está nos convidando a nos abrir a uma nova cosmovisão, a uma nova compreensão. Então, certamente, sem medo nenhum de estar equivocado, a Amazônia é um lugar de vocações, a Amazônia é um lugar para exercício de ministerialidade, a Amazônia é um lugar com a capacidade de construir respostas para o trabalho evangelizador, para o trabalho missionário, a partir dos seus agentes locais. Padre Zenildo, obrigado pela sua gentileza de estar conosco, de contar essa belíssima realidade que é a Amazônia, a vocação da Amazônia também, que é uma terra de oportunidades também, devemos recordar isso. A Amazônia é uma terra de oportunidades e o senhor nos traz uma belíssima visão, né, uma clarividência daquilo que poderemos ter nos próximos anos. Muito obrigado. Muito bem, e peço a todos, continuemos rezando pelo nosso sínodo e pela nossa igreja que está na Amazônia. Muito obrigado. E nós continuamos ainda na tarde de hoje com os ciclos menores. Amanhã nós teremos ainda a parte da manhã ciclos menores, depois volta-se para as congregações. Aliás, na sexta-feira não temos, né? Vocês estarão de férias, não é bem de férias não, porque se continua a elaborar os textos que serão apresentados na segunda-feira em congregação geral, para que se comece então a funilar e dando as propostas, né, Padre? Eu creio que é o momento então de colocar no papel aquilo que se deseja de propor ao Santo Padre. Eu acho que esse momento ele é muito importante para o sínodo, né? Eu diria que é um momento do espírito. Acho que a congregação geral ontem ela terminou com apelos bastante concretos do Santo Padre e ela se reiniciou hoje com os grupos de trabalho, os ciclos menores, a partir dessas perspectivas e dessas interpelações.
é momento do Espírito e a gente não vai estar reunidos em congregação geral, mas muita gente vai estar trabalhando na elaboração do texto. Começamos a construir os caminhos que o sino nos interpelou. Obrigado mais uma vez, Padre Reizão. Meu Padre Zenildo, que esteve com a gente. Nós voltamos, naturalmente, contando para vocês diretamente aqui da porta do sino, daquilo que neste momento nós estamos vivendo aqui no Vaticano, mas com as orações de todos vocês em todo o Brasil. Uma boa quarta-feira, recordando que nós tivemos hoje audiência geral com o Santo Padre e estava lotada a Praça São Pedro, e como sempre, o Santo Padre dirigiu o seu abraço, né, o seu aperto de mão a todos nós. Obrigado pela presença de vocês e um grande dia a todos.